mais uma vez, para que possamos transmitir não aquilo que me agrada, mas aquilo que nos esclarece. Porque as palavras de Jesus, em momento nenhum, ele veio preocupado em agradar a sociedade humana em qualquer época da humanidade. Porque as palavras de Jesus não estão presas a uma determinada época. Tanto que Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se haveria algum ensinamento de Jesus que estivesse ultrapassado. E os benfeitores respondem dizendo que Jesus falava segundo a época e o lugar. Então as palavras de Jesus são adequadas em qualquer momento da humanidade, mas não se preocupem. Quando estivermos todos nós nas condições de espírito puros, ainda estaremos estudando o Evangelho de Jesus, porque ele transcende a nossa capacidade de assimilação, de conhecimento, porque o Evangelho não é de Jesus, o Evangelho é de Deus, e ele afirma isso quando ele, próximo a iniciar o seu principal martírio na cruz, ele fala para os discípulos: já não vos chamo de servos e nem de escravos, mas de irmãos e amigos. E tudo que ouvi do meu Pai, eu vos falei. Então o Evangelho é de Deus. Jesus é o intérprete desse Evangelho. Porque ele não se limitou a falar. Faz assim, faz assado, como está na lei de Moisés. Ele exemplificou cada vírgula do seu ensinamento. Cada vírgula. E uma das vírgulas exemplificadas por Jesus é a questão do fortalecimento dos laços de família. Porque temos na nossa mente algumas passagens da relação de Jesus com Maria de Nazaré, com aqueles seus irmãos, que levam uma certa confusão a gente. Por exemplo, quando Jesus estava na casa do fariseu, ceando, aí chegou um e falou assim: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e chamam-nos. Aí Jesus fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque Jesus sabia muito bem que ele não podia se limitar a uma parentela física, a um grupo de irmãos que vieram naquele momento no seu grupo familiar. É muito mais expansivo do que isso, é muito mais extensivo do que isso. E essa visão a gente tem dificuldade de entender. Como é que eu posso ter tido outros pais? Será que o seu Eusébio e Dona Dalva vão ficar satisfeitos por isso? Mas já estão no plano espiritual, então já deve ter um entendimento melhor, né? Até pelo tempo que estão lá. Mas e aqueles que o pai e a mãe ainda estão na matéria? Chega numa reunião mediúnica, vem um espírito e fala: ah, Marquinhos, eu sou teu pai. Aí o pai do Marquinhos já olha para a mãe assim: que história é essa? Porque a nossa ideia é de vida atual. Nós temos uma visão de que isso aqui é que importa. A nossa visão é costumeira. Hoje o Flávio se vingou de mim, viu? Me chamou de Edivaldo. Viu? Esse é vingança, eu estou chamando ele de Flávio. De Cláudio. Eu chamo ele de... Aí ele pegou e falou: eu vou aproveitar a hora e vou me vingar dele. Mas a nossa visão é que nós só temos realmente um pai, uma mãe e um nome. E eu costumo dizer, até brincando com o Flávio, que me chamam de Evaldo, Divaldo, Nivaldo, Osvaldo. Se me chamar de Maria João, eu vou responder, porque eu sou reencarnacionista. Tive diversas experiências aqui na matéria com diversos nomes. Porque seria impossível acreditar que todas as minhas encarnações eu fui Evaldo. Seria extremamente complicado isso. A nossa visão em relação à nossa parentela, ela está limitada, por enquanto, a essa existência. Porque ainda achamos que eu sou um corpo que tem um espírito. E a partir do momento que esse corpo não mais servir para eu me comunicar, o meu espírito vai para algum lugar. Não temos a percepção de que a vida precede a atual existência e continuará infinitamente, porque a partir do momento que nos tornamos simples e ignorantes, criados à imagem e semelhança de Deus, nos tornamos imortais. Não é correto dizer que somos eternos. Eterno só Deus, só o incriado. Nós somos imortais.
E nessa imortalidade, nós tivemos várias experiências aqui na matéria. E nessas experiências, necessariamente, eu precisei do concurso do espermatozoide e do óvulo para poder fecundar o óvulo e eu, espírito, começar a iniciar a minha trajetória naquele corpo em formação. Então, sendo assim, eu tive diversos pais e diversos irmãos. A diferença com o conceito da reencarnação é que nós aprendemos o quê? Que não necessariamente cada existência minha eu terei um pai, uma mãe e alguns irmãos. Porque teríamos uma infinidade de parentela espiritual na matéria. A doutrina nos esclarece que o advento da lei de reencarnação, que não é um atributo, não foi Kardec que inventou a reencarnação. A reencarnação acompanha a humanidade desde as eras mais distantes, lá do Egito, na Grécia Antiga, na própria Roma havia o conceito de reencarnação, mas era tratado entre os iniciados, as chamadas vestais dos deuses, de Júpiter, dos deuses romanos. Havia-se essa compreensão da transmigração da alma. Kardec veio apenas dar um conceito lógico e científico a essa verdade transcendental que a humanidade terrena já conhece. E como a gente não teria condições de termos inúmeros pais, mães e irmãos, através das diversas existências, eu até na outra vez eu fiz um paralelo aqui, em termos de que no planeta Terra, como eu habito a Terra desde o ser pré-histórico, aquele Homo sapiens sapiens, até hoje, 250 mil anos, então eu teria tido aqui umas 3.000 existências. Aí a pessoa ter 3.000 pai e mãe, 3.000, mais de 3.000 irmãos. Seria uma coisa muito louca. E como é que a reencarnação vai explicar para a gente que não é lógico que aconteça isso? Por quê? Porque a gente tem que se basear num preceito de Jesus. Não é nosso guia e modelo? Deus não tem nos oferecido, ele como guia e modelo, tem oferecido. A gente ainda não aceitou essa oferta divina, não. Porque a cada momento a gente, com nossas atitudes, podemos nos afastar desse oferecimento. Aceitar a oferta de Deus, sendo Jesus o nosso guia e modelo, é você segui-lo como guia e modelo. Ou seja, imitá-lo em todas as circunstâncias. Nós estamos tentando isso, lutando para isso. Mas Jesus diz para a gente que a boa árvore não pode dar mau fruto, assim como a má árvore não pode dar bom fruto. Para que eu tenha uma consciência reencarnatória de que eu estou caminhando para a minha evolução, eu tenho um grupo seleto de espíritos que gravitam também na mesma condição evolutiva do que eu. Esses espíritos, nós estamos, que são chamados os afins, e afinidade não quer dizer superioridade, são situações diferentes, nós podemos ser afins, inclusive naquilo que não presta. Isso a gente conhece muito bem. Temos pós-doutorado em fazer coisa errada. Por isso que estamos aqui, nesse planeta aqui, lindo e maravilhoso, Papai do Céu nos possibilitou essa oportunidade. Mas se eu não sou ainda aquela árvore sadia, boa, vigorosa, evidentemente que os frutos que de mim saírem, eles serão compatíveis com a minha capacidade de produzi-los. Ou seja, falar baixinho que tem 3 jovens ali, nossos filhos não são anjos. Porque seria um contrassenso. Eu tenho 5 filhos, 4 meninos e 1 menino. Seria um contrassenso, Marquinhos, Deus colocar 5 anjos para eu educar, não seria? Ia dar certo? Não, ia virar tudo anjo decaído. Porque nós somos os exemplos dos nossos filhos. Isso é invariável. É por isso que tem um conceito dentro da doutrina espírita que nos orienta a não mentir. Porque aquela história de faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não se aplica aos filhos. Eles vão nos copiar principalmente nos nossos defeitos, nos nossos erros.
Ainda vai, se você reclamar, ainda fala assim, ainda faz igualzinho a mim. Ele ainda diz que nós é que imitamos eles, não é? Mas não, nós sabemos na realidade que eles é que nos imitam. Então, nesse conceito de que uma boa árvore não pode dar maus frutos, é necessário que eu compreenda que através da reencarnação, que é uma lei divina, alguém aqui não acredita na reencarnação? Também se não acreditar, não adianta, vai ter que sofrer a ação dela, sinto dizer. É que nem alguns irmãos nossos falam, a reencarnação é mentira. Tá bom, quando chegar do outro lado a gente vai ver que não é, aí muda os conceitos, né? Mas a lei de reencarnação, que é uma lei de caridade, justiça e amor, que Deus nos oferece, nos outorga, ela vai dizer o quê? Se eu não sou uma boa árvore, ou seja, se eu sou uma árvore que dou um fruto mais ou menos, o outro um pouco bichado, um maduro demais, outro um pouquinho amargo, quer dizer, uma árvore que ainda dá frutos variados, é necessário que eu, como árvore, como pai e como mãe, nós passemos a usar um adubo necessário na minha formação moral, de forma que novos frutos melhores em condições possam vir de nós. E o melhor adubo que existe para a nossa humanidade é o Evangelho. Não tem outro jeito. Nós somos espíritos altamente endividados à luz do Evangelho, mas endividados por quê? Porque a gente está devendo a Deus, a Jesus? Não. A nossa dívida é conosco mesmo. Que a partir do momento que eu não reconheço a necessidade de modificar os meus atos, os meus pensamentos e as minhas palavras, eu vou me distanciando do adubo que eu preciso colocar em mim, árvore, para que eu gere frutos melhores. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou me adubando com a semente, com o adubo do Evangelho, eu vou começando a dar bons exemplos para os meus filhos. Nós ensinamos às nossas crianças que não devemos mentir. Não é verdade? E firmamos propósito nisso. Por quê? Porque no mundo atual, tanto a mulher quanto o homem tem que ir trabalhar para poder ajudar na manutenção da família. E muitas das vezes temos que deixar os filhos em casa um período razoável para que a gente possa sair para trabalhar. Então, se você não tiver um conceito de responsabilidade ao teu filho e de só falar a verdade, a vida da gente vai ficar um terror. Porque não vamos ter certeza se o filho está na escola, se não está. Hoje tem a situação do celular que serve como uma babá eletrônica, mas que também pode ser forjado tranquilamente, porque são nossos filhos, não são anjos, mas são inteligentes. Porque tem aquisições anteriores de outras jornadas que aqui passaram. Então, para usar a inteligência, e nós sabemos muito bem disso, para o que não presta, nós somos exímios. Para usar a inteligência dentro de um conceito à luz do Evangelho, aí é um esforço. Aí precisa marcar reunião toda sexta-feira, senão a gente não vem. Olha só, tem que estudar. Não, estudar, vou estudar, tá bom. Aí arruma um estudo todo santo dia, para que a gente assuma o compromisso de estudar e ir começando a nos adubar à luz do Evangelho de Jesus. Então, a concepção da reencarnação, ela não vai esfriar ou romper esse laço de família. Por quê? Como eu falei no início, tem minha mãe e meu pai no plano espiritual. Eles não morreram, tá bom? E eu nem perdi eles. Cadê os homens? Perdi minha mãe. Perdeu onde? Né? Não, minha mãe morreu. O espírita, eu não consigo compreender, sabe isso? O espírita falar que minha mãe morreu, meu irmão, meu filho morreu. Nós estamos falando de uma doutrina consoladora e esclarecedora. Só é consoladora porque esclarece. Porque senão nós iríamos ficar naquela situação de porque é. Por que é assim? Porque é mistério de Deus. Acredita e vai. A doutrina espírita não, ela é esclarecedora. Então, se eu sei que minha mãe e meu pai não morreram, eles simplesmente voltaram para o plano espiritual, eu acredito tranquilamente
com a maior certeza dessa minha existência de que quando eu desencarnar eu vou encontrá-los. Pode ser imediatamente ou pode levar um tempo maior, de acordo com a condição de cada um. Eu acredito que vai levar um tempo maior por minha falta de condição. A lei de reencarnação, ela não vem dizer que pelo fato de eles terem desencarnado antes de mim, que eles não têm mais vínculos emocionais comigo. Seria completamente absurdo. Imagine-se, vou falar para as mães. As mães que estão aqui presentes fazem um processo de autoiluminação, Marquinhos, ferrenho, e conseguem, ao desencarnar, e ser elevado para o plano de Aurora Nova. Sabe o que é essa colônia, Aurora Nova? Quando tiverem a oportunidade de reler o livro Nosso Lar, vão saber que é onde habita a mãe do André Luiz. É acima de Nosso Lar. Tá? Aí as mães que estão aqui desencarnadas vão tudo para a Aurora Nova. Sendo que por não terem dado esse mesmo esforço de educação aos filhos que ficaram aqui, os filhos vão todos para o umbral. E André Luiz fala para a gente que o umbral é um umbral grosso, médio e um umbral leve, não é? São três. Aí assim, todos os nossos filhos vão para o umbral grosso. Vocês vão querer ficar no céu sabendo que os filhos estão no inferno? Não. Jamais. Jamais a nossa consciência vai nos dizer que por a reencarnação ser uma lei e ela realmente existir, cortei os vínculos familiares com aqueles que eu mais amo, pelo simples fato que, mesmo que eu esteja no céu e meus filhos no inferno, eles vão reencarnar e terão outros pais, que não serei eu, porque eu já estou no céu. Não é? A árvore boa não dá maus frutos, lembra dessa afirmação de Jesus? E que eles irão seguir a trajetória deles, e depois, quando os pais deles, os novos pais desencarnarem, outros pais serão os pais deles, seria ilógico. Seria ilógico. Então, na realidade, como acontece? 3 filhos, Marquinhos? 2. Duas meninas. Aí, o que acontece? O Marquinho, quando ele desencarnou da outra vez, ele se comprometeu na espiritualidade a tomar jeito. Né? Estamos tentando. Forte. Fazendo uma força danada. A tomar jeito. E eu quero de volta aqueles 2 espíritos, que bateu o galho, aqueles 3, que inclui a esposa, aqueles 3 espíritos que eu desencaminhei com minhas atitudes indevidas na outra existência. Aí a espiritualidade fala assim, tem certeza que é 3? Quero os 3. Quero os 3, me dá os 3. Aí a espiritualidade, sabendo da fraqueza do Marco, falou assim, não, um vai vir como tua esposa, para poder aliviar a barra, porque sozinho tu não consegue carregar, senão tu vai cair de novo. Aí vem a esposa e, enfim, recebe as 2 filhas. Para quê? Para ser o anjo da casa? Para ser a rainha, ou a princesa, que a rainha é a esposa. A princesa do lar? Não. Para serem educadas, reeducadas no caminho do Evangelho de Jesus. Para que elas recebam um adubo da evangelização desde a mais tenra idade, porque depois serão árvores também. Já tem netos, né? Quantos? Eu tenho 3. Né? Mas para que as filhas, os filhos se tornem também árvores com o adubo do Evangelho, para que possa dar bons frutos. Não, então para que eu possa ter ótimos netos, ou netos já evangelizado, quer dizer que, não, meu filho, não é assim que a banda toca. Porque quando nós temos uma família espiritual, a parentela espiritual, como diz lá no capítulo 14, para que a nossa parentela espiritual, nós temos diversas condições de evolução. De tempos em tempos, a misericórdia divina permite que aquele espírito que nós temos uma ligação profunda de várias existências anteriores, que já está num patamar mais evoluído, reencarna. Normalmente são as avós. Não são os avós. Sinto muito. São as avós, que já são os espíritos mais conscientes. Que os avós estragam, né? O avô estraga, quer fazer tudo, acredita, deixa bendito fazer o que bem entender da vida. As avós, além daquele carinho,
com orientação, com direcionamento. Quantos avós aqui trazem os netos para a evangelização que os pais não vêm, por diversos motivos? Por quê? Porque as avós já têm essa visão de colocar a terra fofinha no pé daquela planta, colocar o adubo necessário, começar a ajudar a tirar os parasitas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da inveja, da maledicência. A finalidade nossa no processo reencarnatório é começar a tirar esses parasitas que nós atraímos para junto de nós pelas condutas indevidas diante do Evangelho. Não é uma questão de que trouxe para a evangelização, agora o problema é da orientadora. Não, não é. Na evangelização, a criança tem um princípio do conceito doutrinário, cabendo aos pais a fixação desse conceito no lar, no dia a dia. Quando a gente fala da questão de reencarnação, o Kardec fala, no início do tópico, que os laços de família não sofrem destruição, ou seja, ampliam-se. Aí eu queria fazer uma pergunta. Nós já sabemos que a herança que eu posso passar para os meus filhos é a herança genética, material, certo? Porque o corpo deriva do corpo. Mas eu posso passar alguma herança espiritual? Ou seja, eu, sendo uma pessoa muito egoísta, eu posso passar e o egoísmo é um atributo do espírito, não é do corpo. Eu posso passar esse egoísmo para alguns dos meus filhos? O que vocês acham? De forma hereditária, não. Mas por assimilação moral, sim. Não é? Por quê? Porque Pelo exemplo. Pelo exemplo. Por quê? Porque se o fruto não cai longe da árvore, não é assim no ensino que a gente aprende no dia a dia? Se eu sou egoísta, eu vou receber espíritos na condição de filhos com propensão ao egoísmo. Então eu tenho que me educar. Se eu sou egoísta, eu tenho que começar a trabalhar dentro de mim a fraternidade, a amizade, a caridade. Porque aí, como eu sou um exemplo que os meus filhos vão seguir, se eles falarem, poxa, meu pai, ele não é egoísta, ele não guarda tudo para ele, ele não quer só para ele distribui também. Caramba, eu vou ter que inventar o velho, porque senão vai dar ruim, porque ele vai me chamar a atenção e com razão. Embora o egoísmo sendo um atributo do espírito, e o espírito ele não torna de forma hereditária para o filho aquele defeito, como também não transforma, não divide as virtudes, tá? Porque muitas das vezes a gente vê numa família de casal desajustado e um filho ajustado. E aí a gente fala assim, não é dessa família. Né? A cegonha passou direto, era para cair nessa casa, caiu na outra, deu ruim. Tá? E é verdade, os espíritas dizem isso a Kardec. Quando a gente faz essa afirmação, é mais pura verdade. Por quê? Porque muitas das vezes a misericórdia divina permite que venha um espírito estabilizado emocionalmente para ajudar aquela família desestabilizada emocionalmente. É por isso que a hereditariedade é física, genética, mas não é espiritual. Mas pode acontecer, e em função de que quando tem dois pais desajustados, podem receber um espírito desajustado. Por quê? Porque a nossa parentela ela não transcende a existência atual. Eu posso ter vínculos milenares com um determinado grupo de espíritos que eram meus parentes em algum momento do meu processo reencarnatório, que eles precisam da minha ajuda, que eu desajustei a vida deles, e agora eu já estou em condições de auxiliá-los, de reajustá-los, de ampará-los para o caminho que o Evangelho nos oferece.
A reencarnação, ela é a oportunidade inigualável que Deus nos outorga, nos oferece, para que a gente aumente os vínculos familiares. Porque à medida que eu sei que meu pai, minha mãe, meus irmãos, filhos, primos, tios desencarnaram, eu sei que em alguma outra oportunidade eu voltarei a estar com eles em situações às vezes adversas. Às vezes a gente batiza uma criança, aqueles que militam dentro da Igreja Católica, que optam pelo batismo, que você cria uma afinidade com aquela criança que às vezes não tem com o próprio filho. Um sobrinho, um vizinho. Vamos na casa que nós frequentamos lá em Jacarepaguá, tem uma menininha, às quintas-feiras nós estudamos nos domínios da mediunidade, que lá tem uma mesma necessidade, cada dia eu estudo para ver se aprende, né? Tem uma menininha que ela passa da creche com a mãe e o pai às 5h15. Tenho que deixar a porta aberta, mas senão ela fica gritando, vou lá de fora e não para. Ela tem 3 aninhos. E quando ela me vê, ela me abraça, gruda tão grande no meu pescoço, que eu falo que aquilo é um exemplo da misericórdia divina, né? Um espírito daquele tão inocente gostar de mim, a coisa está errada. Aí ela vai, me abraça, aperta, eu vou para casa, tá bom? Tá bom, filha, vai lá, entrego ela para a mamãe e papai, eu vou na paz de Deus. Porque essas afinidades nós reconhecemos e não é exclusivo do filho, do neto, do irmão, do pai, da mãe, não é. As minhas filhas têm colegas, né, e falam assim, queria tanto que Evaldo fosse meu pai. Aí elas falam assim, mora com ele. Porque é uma realidade que a gente sabe que foge um pouquinho aquela coisa do romantismo. Porque quando a gente recebe os amigos dos filhos em casa, a educação determina que tratemos bem. Só que eles acham que isso é uma constante numa casa de que ainda não tem o Evangelho na sua prática constante. Então, a partir do momento que eu me esforço em praticar o Evangelho, fazendo dele o adubo necessário para que essa árvore possa dar bons frutos, eu começo a produzir frutos mais saudáveis, que serão os filhos, que certamente influenciarão no fruto que serão os netos. E isso só é possível através da lei de reencarnação. Porque senão, se eu faço um mal qualquer ao meu irmão, e amanhã ou depois, no plano espiritual, eu reconheço o erro absurdo que eu cometi com ele, eu me proponho a vir mais próximo dele. Seja como irmão, seja como filho, como pai. Como sogra, vai demorar um tempão para poder haver aquela harmonia toda, mas nós somos espíritos imortais, temos tempo para tudo. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, olha, minha sogra não dá, já tentei. Aí ela fala assim, já tentei de tudo. Tem um ditado que fala assim, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Aí os nossos irmãos da igreja protestante falam assim, se orar, o bicho foge. É lógico que a gente não vai orar para a sogra fugir, né? Mas eu posso orar para que haja um princípio de entendimento, de acolhimento. Porque se eu sou espírita, eu tenho a obrigação de querer o adubo do Evangelho. O adubo do Evangelho está em amar até os vossos inimigos. É uma das condições que Jesus coloca antes de ir ao templo fazer a tua oferta e tiveres algo contra o teu irmão, deixai a oferta no canto, no altar, reconcilia-te com o teu irmão.